Católicos em Missão. Vamos falar um pouco hoje sobre a vocação dos leigos e leigas. Nós estamos caminhando, irmãos queridos, para o final do ano litúrgico. O próximo domingo é o domingo de Cristo Rei. E aí, na Igreja Católica, então, nós encerramos o ano da Igreja. Também, nesta festa de Cristo Rei do Universo, nós somos chamados aqui no mundo a contemplar, a reconhecer e a agradecer a Deus pela vida, pela vocação e pela presença dos leigos e leigas na nossa igreja. Então, o próximo domingo de Cristo Rei é também entre nós o dia dos leigos e leigas. E aí quero pensar com você brevemente, meu irmão, minha irmã, quem são esses personagens, esses agentes tão oportunos e importantes na vida da igreja, que são os leigos e leigas. E aí quero recuperar com você alguns documentos, pelo menos brevemente, alguns documentos, alguns textos do Concílio Vaticano II, que estamos já celebrando os 50 anos dos efeitos e dos frutos desse concílio. Inclusive você deve estar recebendo aí uma vez por mês na sua igreja, um pequeno folheto sobre um dos documentos do Concílio Vaticano II. São 16 folhetos. Estamos agora, se não me engano, no 10º. Então, ao longo desses 10 folhetos que foram distribuídos mensalmente, vocês puderam saborear um pouco o conteúdo do Concílio Vaticano II. E assim poderem adentrar-se exatamente na temática que o concílio tratou lá na década de 60 e cujos frutos estamos colhendo ou deveremos ainda colher. Então, no Concílio Vaticano II, nos textos e documentos do concílio, eu queria mencionar dois documentos ou dois momentos importantes em que o concílio trata dos leigos e leigas. Há uma Constituição, que é um documento grande, que fala da igreja, Lumen Gentium. Nesse documento sobre a igreja, há um capítulo, o 4º capítulo, que vai falar exatamente dos leigos. Interessante perceber a estrutura da Lumen Gentium, Fala-se primeiro do mistério da igreja, depois, capítulo 2, o povo de Deus, capítulo 3, a hierarquia, sobretudo o episcopado, capítulo 4, os leigos e leigas. E aí, nesse capítulo 4, nós lemos, então, assim, num pequeno trecho. Os pastores, e aqui são os que estão ali reunidos no concílio, os pastores reconhecem perfeitamente quanto os leigos contribuem para o bem de toda a igreja. E continuam. Sabem também os pastores que não foram eles, os pastores, os padres, os ministros da igreja, não foram instituídos por Cristo para assumirem sozinhos toda a missão da igreja, mas o seu excelso serviço é apacentar os fiéis. Isso aqui o concílio está falando dos pastores. O excelso serviço dos pastores é exatamente este: apacentar os fiéis e reconhecer no meio dos fiéis os serviços e os carismas de cada um, de tal maneira que todos, a seu modo, contribuam e cooperem na tarefa comum da igreja. Então percebam, meu irmão, minha irmã, que no corpo da igreja há tarefas, serviços, munos diferentes. E se há os ministros, se há os pastores, aqueles que cuidam do governo, da santificação, da estrutura da igreja, há também no mesmo corpo os chamados leigos e leigas, que são os irmãos e irmãs que, cuidados pelos pastores, vão interferir na igreja e no mundo, cooperando assim na tarefa da igreja de evangelizar. Um pouquinho mais adiante, esse mesmo documento, a Lumen Gentium, vai exatamente tratar um pouco da natureza dos leigos. E aí vai dizer assim, tentando explicar quem são os leigos. Por leigos, diz o concílio,
entende-se o conjunto dos fiéis que, por haverem sido incorporados em Cristo pelo batismo e constituídos em povo de Deus, realizam na igreja e no mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. Queria frisar com vocês aqui essas duas palavrinhas. Realizam na igreja e no mundo. O leigo, portanto, meu irmão, minha irmã, é aquele que, batizado e crescido na fé, e que, na sua decisão pessoal, confirma e aceita a sua fé, aqui está o sacramento da confirmação, e alimentado da Eucaristia. Então, esse cristão batizado, crismado, comungante, toma na igreja e fora dela a sua missão de ser de Cristo e de levar o mundo, as pessoas e os ambientes a Cristo. Então percebam que leigo e leiga não é simplesmente aquele que não é padre ou aquele que foi batizado. Aqui eu estou supondo que o leigo e a leiga é o batizado que tomou consciência da sua missão, dentro e fora da igreja. Aí eu posso dizer, até por erro ou por incapacidade de compreensão de muitos batizados, que nem todo batizado é leigo. Porque não basta receber passivamente os sacramentos do batismo, da crisma ou até mesmo da Eucaristia, né? Os que recebem passivamente os sacramentos e não transformam a sua vida em missão verdadeira, então estão na igreja não propriamente como leigos e leigas, que por natureza são, entre aspas, executivos, agentes, atores, personagens que vão ajudando a igreja no seu dinamismo interno, mas também estando no mundo, nas muitas realidades do mundo, esses leigos vão então interferir na política, na arte, nas leis, na educação, no esporte, onde quer que estejam, vão interferir ali com a boa palavra e a boa presença de quem pertence a Deus. O concílio ainda vai dizer assim, a índole secular, o que significa o mundo? O mundo é exatamente o lugar próprio e peculiar dos leigos. Então, se o foco está na igreja e no mundo, o lugar, digamos assim, mais importante ainda, onde esse cristão batizado, crismado, comungante, vai exercitar a sua fé, é por excelência o mundo. Digamos que a igreja já é por natureza de Cristo. O mundo tem que se tornar de Cristo, casa de Deus, reino de Deus. E aqui é que entra, meu irmão, minha irmã, a sua presença de leigo, de leiga atuante. Perceba então a preciosidade desta presença e quão importante é que cada batizado, crismado, comungante, tome para si essa tarefa, já que nós, os padres, estamos em lugares muito limitados de presença. Normalmente dentro do espaço litúrgico, celebrativo, interno, mas formados a partir da igreja, os leigos são chamados, portanto, a interferir no mundo, fermentando, iluminando, temperando, dando beleza e dando graça ao mundo no qual eles vão agir, atuar em nome de Deus. Há um outro texto que trata exatamente do apostolado dos leigos, né? Há um outro texto que tem, digamos assim, o peso de um decreto chamado Decreto Apostolicam Actuositatem, que trata exatamente da atuação dos leigos, ou do apostolado dos leigos. E aqui, nesse texto também muito bonito, e que é especificamente um texto que trata da natureza, da formação, dos campos de atuação, das formas de atuação, não é? Dos fins a atingir em relação à presença dos leigos. Nesse texto aqui, queria exatamente citar, logo no princípio, uma fala em que o concílio vai acenar para a importância e a urgência dessa presença dos leigos no mundo.
Diz assim o texto, então, aqui desse decreto sobre os leigos. Os nossos tempos exigem não menor zelo dos leigos. Isto é, exige um zelo ainda maior. Pelo contrário, as circunstâncias atuais reclamam da parte dos leigos um apostolado mais fecundo e mais vasto. De fato, o aumento da população, o progresso dos saberes, as relações mais estreitas entre as pessoas, não só dilataram os campos de atuação dos leigos, mas também suscitaram novos problemas que requerem uma presença inteligente dos leigos diante desses problemas. Então, olhem, meus irmãos, o quão importante é que cada batizado tome consciência disto, né? Nós somos batizados para sermos incorporados à igreja, para ali sermos a comunidade de Jesus, a comunidade que crê, mas somos também batizados, marcados com o selo do Espírito e alimentados diariamente pela Eucaristia, para que possamos intervir no mundo. E essa tarefa de intervenção graciosa no mundo, isto é, em nome de Deus e pela graça, essa intervenção cabe aos leigos e leigas. Então aqui, quero terminar essa referência aos leigos, citando um outro pequeno trechinho desse decreto. Essa atuação dos leigos no mundo e na igreja não é alguma coisa que a hierarquia delega, como se os leigos fossem enviados pela hierarquia. Não se trata disso. A presença dos leigos na igreja e no mundo é por direito próprio, é por natureza própria, porque eles estão, não é, digamos assim, por própria natureza, ligados a Cristo. É isso que o decreto sobre os leigos vai dizer. O dever e o direito do apostolado dos leigos deriva da união deles com Cristo cabeça. Então, a missão dos leigos decorre não da hierarquia que pede isto ou confere ou delega isto ou aquilo aos leigos. Não. O direito e o dever do apostolado dos leigos decorrem de Cristo ou da fé em Cristo. Inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo e enriquecidos pelo Espírito Santo na confirmação, os leigos são deputados pelo próprio Senhor para o apostolado. Então, os leigos são empenhados, são postos, são enviados ao mundo pelo próprio Senhor. Então, percebam, meu irmão, minha irmã, que de fato essa presença e essa vocação dos leigos na igreja e no mundo é uma maneira de cada irmão, cada irmã que recebeu o batismo, a crisma e a Eucaristia, cada um deles poder então colocar, né, os efeitos e as exigências desses sacramentos aí na comunidade de fé e no mundo onde os leigos estão. Se o mundo de fato for melhor e for casa de Deus, é porque ali intervieram leigos e leigas que, tentando mudar e mudando ambientes, conceitos, valores, mentalidades, culturas, leis, vão exatamente então tentando dar uma cara nova às muitas realidades humanas. O lugar primordial da atuação dos leigos é o mundo que é chamado a ser cada vez mais de Deus. Olha então, meu irmão, minha irmã, e é aqui que eu quero agradecer muito a Deus e a você que está me assistindo na sua condição de leigo, atuante, empenhado na sua comunidade e nos seus ambientes onde vocês frequentam. Quero agradecer muito a Deus e a cada um de vocês pelo bem que tem feito. Não é? Nós temos que, exatamente no mundo, mostrar de quem somos, a quem servimos, a quem estamos remetidos. Não é? A nossa presença de pastores aqui no meio do mundo, ela é bastante pequena, até porque somos em número infinitamente menor do que os leigos e leigas. A presença de vocês, leigos e leigas, na igreja e no mundo é infinitamente maior.
né? Então, através daquilo que possam receber da igreja e de Deus, cada um está chamado, então, a fermentar, a iluminar, a temperar as realidades nas quais cada um vive e que devem ser realidades remetidas sempre a Deus. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.